Uma seleção especial para balançar o corpo, a mente, os ouvidos, o sentimento, o que você quiser, a partir de agora em Altos Plays de Groove. Bem-vindas e bem-vindos ao bailinho do Altos Plays. A partir de agora, um desfile com altas pérolas da Black Music, com muito funk, soul, R&B, tudo que a gente precisa para dar uma boa animada. Então eu fiz uma seleção com 5 álbuns, 5 artistas, alguns não tão conhecidos, ou pelo menos não tão comuns por aqui, para a gente curtir junto uma seleção muito especial, com muito groove. E eu começo indo direto para Togo, na África, um país ali na África Ocidental, espremido entre Benin e Gana, que tem uma banda que é maravilhosa e que espero que vocês gostem. Vejam bem, trago para vocês Voodoo Game, com o álbum Otori, de 2018, com uma capa, né, que já diz muito, sensacional a arte do álbum, assim como o conteúdo, direto de Togo, na África Ocidental, então, né, colônia francesa que conquistou a independência em 1960. Essa banda aqui é maravilhosa, é uma banda contemporânea. Acredito que o primeiro álbum deles é de 2014. Esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto álbum deles, já de 2018. Vejam aqui a capa, já trago mais detalhes para vocês. Aqui a contracapa, banda que tem como, né, sua base, né, apesar deles gravarem os álbuns no Togo, já vou mostrar o encarte que mostra o estúdio que eles gravam e tal, tudo analógico, ao vivo, dentro do estúdio e tal, mas é uma banda que tem como base Lyon, na França, tá? Mas com integrantes aí, a maioria deles nascidos no Togo. Tá aqui então, baita banda, pensa num James Brown com toques de Afrobeat, soul music, assim, muito groove, inclusive dentro dessa linha do Afrobeat, assim, né, que tem muito desse formato de repetição, músicas muito longas e tal, tem isso aqui também, mas eles têm um formato, digamos que muito mais pro funk do que pro Afrobeat, mas é claro que traz muito da tradição do Afrobeat, da música africana, né, inspirada principalmente nos anos 60 e nos anos 70, cantam algumas em francês, outras em inglês, outras no dialeto do Togo e tal. É maravilhoso isso daqui, é uma das pérolas verdadeiras aqui da coleção. E vamos aos encartes, gente, já vou mostrar aqui também a edição direitinho, mas olha a turma, gente. Olha o que é a banda, né? A banda liderada pelo Peter Solo, né? Eu não sei se como é que é exatamente a pronúncia, meu francês nunca foi bom e nunca será, mas acho que é Voodoo Game ou Voodoo Game, como você preferir. Enfim, o que vale é o som e também, né, o visual da turma. Olha só, genial isso daqui, tá? Tem então muito disso de fazer esse crossover moderno, né? Apesar da sonoridade remeter muito ali aos anos 70, eles têm uma categoria, um formato de arranjo sensacional. Aqui os estúdios, né? Como eu falei, gravado direto na capital do Togo, que me fugiu, é Lomé ou Lomé, não sei a pronúncia, gente, mas aqui ó, traz fotos de onde eles gravam. Bandaça, arranjos de metal sensacionais, é algo incrível realmente, gente. Tem que ouvir. Olha só aqui, ó, né, os equipamentos todos analógicos, o som desse vinil é algo impressionante. Esse aqui é o álbum duplo, né? O que eu estou mostrando para vocês são os encartes. Vou mostrar apenas um dos álbuns porque os labels se repetem, né? Mas são labels personalizados também maravilhosos aqui, ó, que sai pelo label Rota Casa Records. Essa aqui é uma edição francesa de 2018. Aqui um dos lados. Deixa eu mostrar o outro lado também. Tá aqui então, Voodoo Game, Voodoo Game, não sei como o seu francês colaborar ou não. Então tá aqui uma baita banda, assim, é uma
é uma preciosidade mesmo, tão nativa, fazem muitas turnês por festivais, principalmente na Europa. Discão, eu só tenho esse álbum deles aqui por enquanto. Se ficou curioso, tem nas plataformas de streaming para você conhecer e recomendo fortemente que termine o episódio, vai direto nesse disco aqui, porque é algo espetacular. Então, direto do Togo, África Ocidental, Voodoo Game, não sei, importante de novo, é a música. Vai lá, vai atrás. E que tal um tempero brasileiro no groove? É o que eu trago para vocês agora com um grande mestre, professor, genial, trombonista Raul de Souza, com o álbum Till Tomorrow Comes, de 1979, o quarto álbum solo do Raul de Souza, né, que já estava radicado nos Estados Unidos há muito tempo, tocou com Sérgio Mendes, Milton Nascimento, Sonny Rollins, enfim, teve toda uma carreira fonográfica e também como músico de estúdio, né, como artista solo, né, e também participando de alguns conjuntos nos Estados Unidos durante muitos anos. Infelizmente já nos deixou, faleceu em 2021, trombonista genial, e os álbuns dele gravados, principalmente essas gravações no início dos anos 70, os primeiros álbuns gravados principalmente em Los Angeles, como é o caso desse aqui, é puro groove, é muito balanço, uma pegada sensacional e um time de músicos inacreditáveis que eu já vou detalhar para vocês. E também, né, gente, uma capa, uma arte maravilhosa. Tá aqui, então, nesse álbum de 1979, o quarto álbum solo do Raul de Souza. Aqui a contracapa, daqui a pouquinho eu já vou falar parte do time que participa desse álbum, que é algo, enfim, aquele momento onde a gente vai lendo a ficha técnica e vai caindo para trás, assim, porque são músicos especiais que participam com o mais que especial e genial Raul de Souza. Eu tive a oportunidade de assistir duas vezes dois shows diferentes dele aqui em Porto Alegre. Acho que um foi no final dos anos 90 no Santander Cultural e outro no Instituto Ling aqui em Porto Alegre. E muito, né, infelizmente, um pouquíssimo público, impressionante, um artista do tamanho do Raul de Souza, assim, eu me lembro que me chamou muita atenção, principalmente no show, do segundo show que eu vi dele no Instituto Ling, assim, sei lá, gente, um teatro para 150 pessoas, devia ter umas 8 ou 9 pessoas na plateia, ainda bem que eu estava lá, e foi maravilhoso. Raul de Souza, então, um dos gênios da música brasileira, né, como eu falei, teve sua carreira muito mais centralizada, focada no mercado norte-americano, né, mas depois também gravou muita coisa aqui no Brasil. Deixa eu mostrar o label para vocês. Tá aqui, que sai pela Capitol Records em 1979. Essa daqui é uma prensagem brasileira do álbum, né, que sai no mesmo ano aqui no Brasil e também no exterior, né, pela Capitol Records. Baita disco, tem alguns temas instrumentais, música, né, canções também, artista incrível, e eu vou ler para vocês alguns dos músicos, né, porque esse aqui é o quarto álbum dele. Os dois primeiros, se eu não me engano, os dois primeiros álbuns do Raul de Souza foram produzidos pelo George Duke. Aqui já muda a produção, mas também um baita produtor, né? O Arthur Wright, né? Um grande produtor, arranjador e regente, né? Da música norte-americana, que produziu esse álbum. E aí, gente, a história é a seguinte: juntou os melhores, né? Uns dos melhores músicos de estúdio de Los Angeles para gravar neste álbum aqui. E não é qualquer time, assim, deixa eu vou ler para vocês, vai ficar para não errar aqui. No baixo, por exemplo, a gente tem o Ed Watkins Jr., né, o baixista que gravou, né, praticamente todos os álbuns, vários álbuns com o Marvin Gaye, com o Quincy Jones também, com James Brown, Santana, Diana Ross, Herbie Hancock, um monstrinho no baixo. Então, aliás, aqui a cozinha é perfeita, né? Baixo e bateria desse álbum, e é impressionante o som desse disco, o groove que tem, principalmente no baixo e na bateria, e não é por acaso, né? Porque começa, né, com o Ed Watkins Jr. no baixo, e na bateria se divide entre dois bateristas
dois baita bateristas, por sinal, né? Um deles é o Ed Green, né? Que tocou muita coisa da Motown, né? Com os Temptations, Willie Hutch, Donald Byrd, também gravou com Mamas and the Papas, enfim, grandes músicos de estúdio. Então a gente tem o Ed Green em algumas faixas, e em outras faixas na bateria é apenas o James Gadson, que também gravou com Ray Charles, Marvin Gaye, Isley Brothers, Sinatra, Herbie Hancock, Paul McCartney, um dos grandes músicos de estúdio também. Não para aí, gente. Nas guitarras, por exemplo, tem o David T. Walker, guitarrista do Fred Huber, do Afonso Mussol, do Stanley Turrentine, também um gênio na guitarra. Tecladista, não é qualquer tecladista também, gente. Olha aqui, a gente tem o Grab Philliganes, né, que também tocou com muito tempo, principalmente nos anos 70, com Stevie Wonder, gravou com Michael Jackson, George Harrison, Eric Clapton, Aretha Franklin, também muita coisa com o Toto, né? Então são realmente, gente, músicos de alta performance dos estúdios de Los Angeles, gravaram centenas de álbuns e mais um aqui, só para trazer, são vários, gente, são muitos músicos que participam desse álbum. E na percussão, a gente tem o Eddie Bongo Brown. O Eddie era o percussionista da Motown, apenas. Gravou praticamente todos os álbuns da Motown nos anos 60, percussão e tal. E tá aqui, então, ele era, né, dos The Funk Brothers, né, a banda da casa da Motown. Então, digamos que ele está muito bem acompanhado, o grande mestre, grande maestro, um dos maiores trombonistas da história da música, o brasileiro Raul de Souza. Agora, direto de Washington, D.C., The Blackbyrds, com o álbum The Blackbyrds de 1974, primeiro álbum da banda, bandaça e com uma história genial que eu já vou contar para vocês, e uma capa também maravilhosa. Deixa eu mostrando a capa. Contracapa, melhor abrir, né? Um quadro do Van Gogh na capa, né, gente? Coisa mais linda isso daqui, não só a capa, o conteúdo, isso aqui, essa banda aqui é algo impressionante. Turminha, então, de Washington, D.C., nos Estados Unidos, banda formada em 1973, que lançam este primeiro álbum, então, no comecinho de 1974, uma capa Gates, deixa eu mostrando aqui. E a história que é legal, isso aqui é uma banda formada por estudantes da Howard University, da Universidade de Howard, em Washington, que foram apenas, né, digamos assim, dá para dizer que foram criados ou apadrinhados pelo trompetista Donald Byrd, que era um dos professores da universidade e que juntou então esses alunos, digamos assim, os melhores alunos da sua turma, e disse, galera, montem uma banda, eu ajudo vocês. Então ele passa a coproduzir os álbuns, também a compor para eles, algumas participações em alguns álbuns, acho que não é o caso desse aqui, né? Apesar de ter várias canções que foram, né, que são composições do Donald Byrd, e o Donald Byrd então apadrinhou a gurizada e disse, vem comigo que tá garantido a pegada, assim, e realmente, gente, é impressionante a sonoridade deles, assim, tem muito do funk dos anos 70, um pouco até às vezes, pelo menos nesse álbum aqui, nesse primeiro, tem até uma pegada às vezes meio jazz rock, tem um fusion aí no meio desses temperos, mas assim, com muito groove, arranjos de metais sensacionais, claro, provavelmente, né, com todo o apoio do Donald Byrd, né, um dos maiores trompetistas da história do jazz e do funk, que ajudou muito eles. Então eles eram os alunos do Donald Byrd na Universidade de Howard, tá aqui, ó, de novo, a turminha, e também essa universidade não é qualquer universidade, né, porque também ali eles tinham, é uma universidade que formou e também que teve como professor em alguns momentos o próprio Donna Hathaway e a Roberta Flack, que inclusive, gente, e é maravilhoso o texto, eu não vou ler ele inteiro para vocês, pesquisem depois, enfim, mas aqui, ó, nesse primeiro álbum tem uma carta de apresentação assinada aí pela linda, magnífica e maravilhosa e genial Roberta Flack. Tá
aqui então, né, onde ela fala da banda, assim, no comecinho, né, ela começa assim, eu escutei falar dos meninos, né, da banda pelo meu querido amigo Donna Hathaway, né, que também era da Universidade de Howard e tal, e começa a elogiar muito eles, principalmente na parte rítmica, no groove, nos arranjos. Então, se tu tem apenas o selo, o carimbo de qualidade da própria Roberta Flack, né, elogiando muito a produção da gurizada. Deixa eu mostrar o label para vocês. Eles assinam né, através do Donald Hathaway, não, do Donald Byrd, assinam com a Fantasy Records, e é onde eles lançam, gente, é um curto período, a banda existiu de 1974 a 1980, mas com uma produção fonográfica magnífica, com 7 álbuns de estúdio e uma coletânea entre 1974 e 1980. Então a produção deles é muito intensa nesse período e só tem disco bom. Eu tenho mais um ou dois, eu tenho mais um álbum deles aqui, que eu até deveria ter trazido aqui para vocês, mas fica para outro momento. Que é genial, gente, realmente, assim, eu acho que foi uma das grandes descobertas, assim, essas coisas, digamos, mais obscuras. Claro, imagino talvez o pessoal, né, que é mais focado na black music, no funk dos anos 70, certamente conhece, mas eu me lembro que caiu para mim por acaso, assim. Eu tenho muito mais coisa, por exemplo, do Donald Byrd, né, dos álbuns de funk, de groove dele, do que dos Blackbirds. E quando eu escutei isso daqui, gente, caí para trás. É uma bandaça também. Vocês podem escutar nas plataformas de streaming ou correr atrás dos LPs. Não sei se eles foram reeditados, a maioria deles. Pelo que eu vi, a maioria das prensagens são de época. Essa daqui é uma prensagem original norte-americana, então, dos The Blackbirds, direto de Washington, D.C. Bandaça, recomendo fortemente esse disco e qualquer disco deles, porque só tem coisa boa. Então não deixe de escutar e cair no groove da turma da Universidade de Howard, em Washington, D.C., The Blackbirds. Na história da black music, principalmente da década de 1960, ficou muito conhecido assim o papel de grandes selos, né, de grandes labels por trás de, digamos, diferentes escolas ou turmas dentro da black music, né? Os dois principais, ou talvez os mais conhecidos, sejam a Stax, de Memphis, e a Motown de Detroit, né? E por trás dessas gravadoras existiu sempre grandes arranjadores, grandes produtores que muitas vezes ficavam mais no anonimato, assim, só atuando nos bastidores. E o álbum que eu vou trazer agora aqui para vocês é de um dos grandes gênios por trás da Motown, não só das gravações, como dos shows de praticamente todas as bandas, todos os artistas da Motown. E o que eu trago para vocês é essa pérola aqui sensacional do Hamilton Bohannon. A pronúncia eu não sei direito, gente, mas é Hamilton Bohannon, com o álbum Summertime Groove de 1978, né? A capa, né, gente, parece muito aquelas coletâneas de hits, summer hits da década de 70 e 80 e tal. Não julguem pela capa, porque o conteúdo é genial e tal, mas lembra muito, daqui a pouco tu tá num garimpo, passa por isso aqui, imaginando que alguma dessas coletâneas perdidas por aí, de funk, soul, disco music e tal, mas não é isso, é um álbum de estúdio maravilhoso. Então, aqui do Bohannon, do Hamilton, vou chamar de Hamilton, que é mais fácil, tá? Que é o primeiro nome, que foi um dos grandes produtores, baterista, arranjador, compositor, enfim, o cara que está por trás da maioria das gravações de toda a turma da Motown, né, dos Temptations, Marvin Gaye, Steve Wonder. Ele foi por muito tempo diretor musical do Steve Wonder. Aliás, uma das características do trabalho dele, que é muito, muito interessante, ele era o responsável não só por boa parte das gravações, né, e da produção dos álbuns e dos singles, como também ele era, digamos assim, o coringa para todos esses artistas da Motown, para os shows, né? Ele era o diretor de palco, o diretor das bandas que acompanhavam os artistas nas turnês, né? Então ele saía durante principalmente os anos 60 com todos esses artistas aí, né? Steve Wonder, Temptations, o Ray Parker Jr., enfim, todo o cast da Motown. Aqui a capa, então, né? Aqui a
contracapa, e principalmente a partir dos anos 70, na verdade, quando, né, porque teve uma mudança da Motown no início dos anos 70, da sede de Detroit, eles foram todos, a operação foi para Los Angeles, o Bohannon fica em Detroit, e a partir do início da década de 70 ele vai se desligando um pouco da Motown e começa a produção de vários álbuns, né? Ele avança então ao longo dos anos 70, chega na disco music, por sinal esse álbum aqui é um que tem sim, até pelo ano, né, gente, um álbum de 1978, Summertime Groove, então ele já tem também pitadas de disco music, mas é de uma categoria, esse disco aqui é impressionante, tu põe assim, já abre o disco assim, com uma pegada, assim, uma pedrada, assim, uma voadora de groove no teu cérebro, assim, que é impressionante, gente, realmente isso aqui é muito bom, recomendo para vocês, vai nesse disco aqui que tu vai entender tudo sobre groove, sobre arranjos principalmente, né, então, como eu falei, a partir dos anos 70 ele vai se desconectando, se desliga da Motown e passa a gravar vários álbuns pelo label da Mercury, né, que é um label que lançou muita coisa de black music, que é uma prensagem original de 1978, norte-americana. Tá aqui, então, esse baita artista, é surreal, realmente, gente, é um baita disco, vale a pena ir atrás da discografia dele, que, aliás, né, é uma discografia enorme, a produção musical do Hamilton é algo surpreendente. Ele gravou entre 1973 e 1981 apenas 21 álbuns de estúdio nesse período, então, de 1973 a 1981. Acredito que a maioria deles sai pelo label da Mercury, e realmente, gente, é uma pedrada atrás da outra, é impressionante. Como eu falei, isso é muito comum, né? Foi muito comum nos anos 60 e nos anos 70, onde essa turma que era das gravadoras, né, desses principais labels da black music norte-americana, vão também vão saindo, né, dos bastidores e colocando seus álbuns, né, seus trabalhos originais a partir principalmente dos anos 70, e foi o caso então do Hamilton Bohannon com Summertime Groove. E para fechar o bailinho de groove aqui do Altos Plays de Groove, vou trazer agora uma banda que eu acredito que seja, entre as que eu trouxe nesse episódio, talvez a mais popular, a mais conhecida do grande público. Tô falando deles, The Bar-Kays, Flying High on Your Love, álbum lançado em 1977. Essa capa eu acho maravilhosa, assim, estão muito no alto astral, e é muito o que remete a sonoridade, assim, é muito up, muito alto astral mesmo, assim. E coincidência ou não, né, antes, o álbum anterior que eu falei, né, do Hamilton Bohannon, que era o, né, da Motown, de Detroit, Motown, eles ficaram muito conhecidos pelo trabalho como banda, principalmente como banda de estúdio. No começo da carreira, eles eram a banda de estúdio da Stax, em Memphis, Tennessee, então gravaram também vários artistas da Stax, antes de partir, né, nos anos 70, para carreira, né, com álbuns autorais também e tal. Antes eles eram a turma do estúdio ali, apenas, né, da Stax. Até aqui, então, a capa contra capa. Tem uma história, né, gente, que também acredito, talvez a maioria conheça, né? Eles começaram como um sexteto, né? Então, como banda base da Stax, e também viraram a banda, a principal banda, né? Eles foram, digamos assim, pescados dentro da própria gravadora por um dos maiores artistas da Stax, que era o Otis Redding. Então, os Bar-Kays, nos anos 60, eles foram a banda do Otis Redding, e tem, claro, infelizmente, a parte trágica da história, né? Eles como sexteto, né? Eu acredito que a maioria de vocês conhece ou não, se não conhece, enfim, pesquisa um pouco mais a fundo, que eu vou trazer assim bem por cima a história, mas a história trágica é, né, que teve o acidente aéreo, né, do Otis Redding em dezembro de 1967, onde faleceu junto no acidente
quatro integrantes dos Bar-Kays, né? Teve um único sobrevivente, inclusive, do acidente aéreo, foi um dos músicos dos Bar-Kays, e o outro sobrevivente foi o baixista, se eu não me engano, né, chamado o James Alexander, eu lembrei, o James Alexander, que era o baixista, que, enfim, o avião não tinha mais espaço no avião, ele acabou não seguindo com eles, foi de carro e tal, e teve então o acidente aéreo que matou, enfim, praticamente toda a banda, né, do sexteto. Sobraram dois, um que sobreviveu ao acidente aéreo e o baixista que não estava junto com eles no voo. E claro, depois disso, enfim, dessa tragédia, eles né, reformularam, né, os dois integrantes, juntaram com outros músicos e partem a partir dos anos 70, uma carreira impressionante, só disco bom também. Isso aqui é fundamental no groove, fundamental no funk, no soul, no R&B. Ao longo de todos os anos 70, esse álbum aqui é genial, maravilhoso. Deixa eu mostrar o encarte aqui para vocês. Isso aqui, uma arte super bonita. Aqui então em 1977, tá aqui a foto do James Alexander, né, que é o baixista que não estava no voo, né, que infelizmente teve a tragédia, o acidente aéreo. Tá aqui o Alexander, se eu não me engano, o outro músico, o Ben Cawley, se eu não me engano, acho que ele já não está mais aqui na formação, né, o que sobreviveu, o único sobrevivente do acidente aéreo que matou o Otis Redding e boa parte dos Bar-Kays. Eu não tenho essa informação agora, que nesse álbum ele não está, mas nos primeiros álbuns o Ben, né, que foi o sobrevivente, participa. Esse aqui, assim como a maioria dos álbuns, né, também sai pela Mercury Records. Isso aqui é uma prensagem americana, original de 1977. Tá aqui. Esse label tem muita coisa de funk, de groove nos anos 70. Descasso maravilhoso, enfim, muito, né, essa história muito louca, né, da banda que era da Stax, que acaba sendo a banda oficial também do Otis Redding. Daí tem essa tragédia surreal, assim, o Otis Redding no auge da carreira, assim, né, mas deixou um legado incrível, assim. Também eu sempre falo isso, é impressionante como num curto período o Otis Redding conseguiu gravar, felizmente conseguiu gravar muita coisa, mas obviamente, né, a gente teria muito mais coisa para vir do maravilhoso e amado. Eu amo Otis Redding e por tabela, obviamente eu amo os The Bar-Kays, que eram a banda dele, assim como a carreira solo, digamos assim, a carreira como banda, né, com o trabalho autoral deles. É genial esse disco aqui, escorre groove a cada faixa, é impressionante, vai atrás, pode ir em qualquer álbum, é daquelas bandas, daqueles artistas que eu digo às vezes aqui, pode escolher qualquer disco deles na década de 70 que tu não vai errar o pulo, não vai te arrepender. Bar-Kays, fundamental. Então, fechando o nosso baile aqui, me deem alguns exemplos, eu vou adorar saber, comentem aí outros álbuns de groove, de repente umas coisas mais obscuras que a galera não conhece muito, pra gente ir trocando muita figurinha. Se chegou até aqui, se me aguentou até aqui e não está inscrito no canal, te inscreve, ativa os lances, tudo, é super importante. Ou também, se está com preguiça, não está afim, não precisa se inscrever também, o importante é que você assista, mas se puder, eu agradeço imensamente e eu volto a qualquer momento com mais um episódio aqui no Altos Plays. Até mais, com muito groove.